OAB pede o fim da multa de R$50 mil para quem usar o X. E você vai ver também. O PIB do Brasil cresce acima do esperado no segundo trimestre. Maior aeroporto do país registra nova falha no sistema de GPS. Voos atrasam e são cancelados. Justiça da Venezuela dá ordem de prisão para opositor de Maduro. Governo brasileiro critica a decisão. E ainda, Brasil ganha mais 2 medalhas de ouro nas Paralimpíadas e ainda registra recorde mundial. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, apresentou um pedido ao STF para que as pessoas que acessem a rede social X não sejam multadas. O tribunal estipulou uma multa de R$50 mil para quem usasse a rede que está bloqueada. A OAB apresentou ao STF o pedido para que a Corte suspenda a decisão do ministro Alexandre de Moraes de multa de R$50 mil aos usuários que acessarem a rede social X por meio de VPN, o sistema que permite aos usuários acessarem as redes de outros países e assim driblar o bloqueio do X no Brasil. Para a OAB, a multa comete um excesso contra os usuários. A tese da entidade é que a pessoa que burlar a decisão não pode ser punida na mesma proporção que a empresa investigada. Na segunda-feira, por unanimidade, o STF decidiu manter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determina a suspensão das atividades do X no Brasil. O motivo do bloqueio é que a rede social não apresentou um representante legal no país. Uma ação do Partido Novo tenta reverter essa ação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, foi sorteado como relator deste julgamento. Vamos falar de economia agora. O PIB do Brasil cresceu no segundo trimestre de 2024. De acordo com o IBGE, a indústria e o setor de serviços tiveram altas importantes e, de certa forma, compensaram a queda na agropecuária. O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. Este é o 12º resultado positivo, seguido do indicador, em bases trimestrais. O saldo vem depois da atividade econômica brasileira crescer 1% no primeiro trimestre do ano, com uma forte expansão do comércio. O resultado anterior, de 0,8%, foi revisado pelo IBGE. Neste segundo trimestre, a indústria cresceu 1,8% e o setor de serviços 1%. As importantes altas acabaram compensando a queda de 2,3% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias e o consumo do governo subiram 1,3%, enquanto os investimentos voltaram a reagir depois de um 2023 fraco, com alta de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou R$2,9 trilhões. Com os resultados, o PIB brasileiro teve alta de 3,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 2,5%. E o presidente Lula comemorou esse resultado acima do esperado do PIB no segundo trimestre do ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as projeções para o ano devem ser revisadas para cima. O presidente Lula celebrou a alta do PIB divulgado nesta terça-feira pelo IBGE. Em postagem nas redes sociais, Lula reforçou que a boa notícia do crescimento da atividade econômica se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também otimista,
afirmou que o produto interno bruto deve superar 2,8% neste ano. Segundo Haddad, a Secretaria de Política Econômica deve revisar as projeções anuais. O ministro destacou que a indústria voltou forte e a formação bruta de capital ficou acima das projeções, o que significa mais investimentos. Ele mencionou que há instituições fazendo estimativas superiores às dos economistas consultados pelo Banco Central. Mas pela força com que ele vem se desenvolvendo, deve superar aí 2,7, 2,8, e há instituições que já estão projetando um PIB superior a 3. Mas de julho para cá, o PIB evoluiu mais do que nós imaginávamos na ocasião. Nós fechamos o orçamento com um PIB estimado de 2,5. E qualquer coisa para além disso vai se refletir no aumento de receitas proveniente do crescimento orgânico da economia. E olha só essa notícia. Pela segunda vez em menos de uma semana, o maior aeroporto do país, em Guarulhos, registrou falha no sistema de GPS. E o problema causou atrasos e cancelamentos de voos. Vamos conferir. E hoje foi mais um dia de muita confusão no aeroporto de Guarulhos. Logo pela manhã, as companhias aéreas informaram aos seus passageiros que haveria um atraso nas viagens devido a uma falha no GNSS, que é o sistema de GPS para a localização das aeronaves. E esse problema impediu a recepção dos sinais via satélite. O problema já havia acontecido na última quinta-feira e a causa teria sido uma radiofrequência sem autorização no centro de Guarulhos, que acabou interferindo no sinal do aeroporto. Isso é considerado crime. As companhias aéreas Latam, Gol e Azul tiveram atrasos nos voos, mas somente a Azul teve 2 voos cancelados. A empresa realocou seus passageiros em hotéis e remarcou as viagens para amanhã. E veja a seguir, Justiça da Venezuela dá ordem de prisão para opositor de Maduro. O governo brasileiro critica a decisão. E ainda, Brasil ganha mais 2 medalhas de ouro nas Paralimpíadas e ainda registra um recorde mundial. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar da crise na Venezuela. Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais da Presidência da República do Brasil, definiu como muito preocupante a ordem de prender o opositor de Maduro. Amorim avaliou que a prisão de Edmundo Gonzalez se trata de uma prisão política e que o Brasil não vai aceitar esse tipo de detenção. O ex-chanceler Celso Amorim, atual assessor especial de Lula, declarou à agência Reuters que o Brasil ainda espera a solução pacífica para impasse na Venezuela. Declarou que a ordem de prisão contra o opositor Edmundo Gonzalez é muito preocupante e é coisa errada a se fazer. Para ele, é inegável que haja uma escalada de autoritarismo na Venezuela e que o Brasil não tem visto espaço para diálogo no país vizinho. Amorim avaliou que a prisão de Edmundo Gonzalez se trataria de uma prisão política e que o Brasil não aceita esse tipo de detenção. O assessor reafirmou que o Brasil não reconheceu a vitória de Maduro ou de Gonzalez nas eleições da Venezuela. Literalmente, não considera a situação eleitoral no país resolvida. Gonzalez afirma ter vencido nas eleições presidenciais em agosto contra o atual presidente Nicolás Maduro. A ordem de prisão foi expedida pela Justiça e compartilhada pelo Ministério Público venezuelano na última segunda-feira. Até o momento, não há informações sobre a prisão do opositor. Vale destacar que o Ministério Público venezuelano é aliado do presidente Nicolás Maduro e controlado por chavistas. Gonzalez é investigado por crimes de falsificação de documentos oficiais, usurpação de funções de autoridade eleitoral, incitação de atividades ilegais, associação criminosa e sabotagem de sistemas.
A ordem de prisão formaliza a acusação contra Gonzalez por esses delitos. Enquanto isso, em meio à crise política que se estende desde as eleições de 28 de julho, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, seguiu uma tradição dos últimos anos e antecipou a celebração do Natal no país para 1º de outubro, com promessas de paz, felicidade e segurança. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja muito bem-vindo ao Jornal. E hoje é dia de mais medalhas de ouro e até recorde mundial nas Paralimpíadas, não é mesmo, Fernando? Boa noite, Kleber. Boa noite para todos que nos assistem. Foi mais um dia histórico para o Brasil. Foram 10 medalhas, com direito a 2 ouros e um recorde mundial no atletismo. Vamos conferir. O dia nas Paralimpíadas foi muito bom para o Brasil. Nossos atletas conquistaram 10 medalhas. 2 de ouro, além de um recorde mundial com o Yeltsin Jacques nos 1.500 metros da classe T11, categoria que compete com o auxílio de um guia. O outro primeiro lugar no pódio ficou com a Jerusa Geber nos 100 metros T11. Na mesma prova, Lorena Silva garantiu a dobradinha com o bronze. Na natação, o Brasil conquistou 2 medalhas. Mariana Gesteira nos 100 metros costas e Mayara Petzold nos 50 metros borboleta ficaram em terceiro lugar nas provas. No ping-pong, Bruna Alexandre, que competiu também nas Olimpíadas, perdeu a semifinal por 3-2 e garantiu o bronze para o Brasil. E por falar em marcas paralímpicas, Fernando, como está o quadro de medalhas? Kleber, o Brasil está muito bem no ranking e está no top 5 do quadro de medalhas. Atualmente em 4º lugar. Em primeiro lugar aparece a China com 51 medalhas de ouro, 39 de prata e 21 de bronze, totalizando 111 medalhas para os chineses. Na sequência vem a Grã-Bretanha, são 30 de ouro, 17 de prata e 12 de bronze, total de 59 medalhas. Em terceiro vem os Estados Unidos com 18 medalhas de ouro, 23 de prata e 11 de bronze, totalizando 52 medalhas. Em quarto lugar vem o nosso Brasil com 14 medalhas de ouro, 10 de prata e 24 medalhas de bronze, totalizando 48 medalhas brasileiras. Em quinto, os donos da casa com 11 medalhas de ouro, 12 de prata e 15 de bronze, totalizando 38 medalhas para os franceses. E fechando o top 6 vem a Itália, com 10 medalhas de ouro, 8 de prata e 16 de bronze, um total de 34 medalhas. Tá certo, Fernando. Vamos falar agora de futebol e de seleção brasileira, que aliás já está completa e o Brasil se prepara para as eliminatórias da Copa. E entre tantas estrelas, né, Fernando, um estreante chama atenção. Exatamente, a seleção brasileira finalmente ficou completa hoje com a chegada dos 4 craques do Real Madrid a Curitiba, Vini Júnior, Rodrigo, Militão e Endrick. Mas o grande destaque da convocação é o estreante Estevão, que deu uma entrevista coletiva hoje dizendo que o futebol para ele é um parque de diversões e que está muito feliz e quer fazer história com a amarelinha. Vamos ver. Eu trabalho muito o psicológico com a minha família. Com os meus pais, que a gente conversa e fala que futebol para mim é como um parque de diversões, que é onde eu me sinto feliz, onde eu me sinto leve, onde eu tenho que estar feliz para jogar, e é isso que eu estou sentindo nesse momento, sabe? Estou muito feliz vestindo a camisa da seleção brasileira, jogando em campo, jogando com alegria, e fico feliz por estar construindo uma carreira muito grande, e espero que seja só o começo. Olha, e hoje também teve caso de polícia e até espionagem na seleção brasileira, Fernando. Exatamente, Kleber. A Polícia Militar do Paraná identificou 3 homens operando um drone que sobrevoava e filmava o treino da seleção brasileira lá no CT do Caju, em Curitiba. As autoridades investigam o caso e trabalham com uma possível espionagem. Isso porque um dos homens é equatoriano. Inclusive, o Equador é o primeiro adversário do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. A partir disso, os seguranças da CBF, os guardas municipais de Curitiba e os policiais militares foram mobilizados para capturar o drone. Tá certo, Fernando, olha só, eles acham que vale tudo, não é mesmo? Muito obrigado pela sua participação e amanhã você volta com mais notícias. Até mais, Kleber. Grande abraço.
E olha só, agora é hora de falar de eleições aqui no Jornal das 18h30. E você que nos assiste, já acreditou em uma notícia falsa nas eleições? Pois é, dá até raiva quando a gente percebe a mentira. Veja agora, então, o que você deve fazer para se proteger. A todo momento nos deparamos com fake news, um tipo de notícia que se espalha rapidamente e é criada justamente para manipular a população em grandes escalas. E os dados do Instituto Data Senado mostraram que cerca de 81% dos brasileiros acreditam que as notícias falsas podem afetar o resultado eleitoral. Por isso, existem sites e plataformas para ajudar a reconhecer as fake news. O próprio Tribunal de Justiça Eleitoral possui uma parte exclusiva em seu site para fazer denúncias, como, por exemplo, o Verifica TRE-SP, o Fato ou Boato e o CIAD, que é o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral. Além das plataformas, é necessário que o cidadão cumpra o seu papel de reconhecer essas notícias e, assim, diminuir os compartilhamentos. Dessa forma, é importante analisar o título, verificar o texto e desconfiar se a mensagem pede para ser compartilhada. Por isso, pesquise e cheque o autor e as fontes para conferir a confiabilidade. Na dúvida, não compartilhe. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Ótima noite e até amanhã.